Pessoal do segundo EJA, tudo bem? Vamos lá, mais uma aulinha de física, escalas termométricas. Quais são as escalas termométricas utilizadas para medir temperatura? Mais utilizadas são as escalas Celsius, que é muito utilizada no Brasil, a escala Kelvin, que é utilizada no mundo inteiro, e a escala Fahrenheit, que é muito utilizada nos Estados Unidos, na Argentina e outros países também. Como referência, a gente vai tomar como ponto de fusão do gelo, né? E ebulição da água, passa por vapor. Então vamos lá deduzir as formulinhas para a gente fazer a conversão das temperaturas Celsius em Fahrenheit ou vice-versa e temperaturas Celsius em Kelvin. Quais são as temperaturas do ponto de fusão do gelo, né? O gelo ou a água? Na escala Celsius é 0, né? Na escala Fahrenheit é 32. Então, na temperatura de 32 graus, o gelo derrete na escala Fahrenheit. Na temperatura Celsius é 0. E na temperatura Kelvin é 273. E qual é a temperatura que a água ferve, que é a temperatura de ebulição da água? Na escala Celsius é 100. Então, portanto, aqui tem uma variação de 0 até 100. Tem 100 unidades aqui, 100 pontinhos aqui. ΔT é 100. Na escala Fahrenheit é 212, tá? Então essa escala aqui foi dividida em 180 partes iguais. Aqui foi dividida em 100, que seria 212 menos 32. Aqui foi dividido em 180 divisões. Na escala Kelvin, a temperatura da água, que a água ferve, é 373. Que o gelo derrete é 273. Então aqui foi dividido, tem uma diferença aqui, 373 e 273, foi dividido em 100 partes iguais também, igual a temperatura Celsius aqui, a variação é a mesma. A variação na escala Celsius é a mesma variação na escala Fahrenheit. Tá? Agora, e se eu quiser uma temperatura qualquer aqui, um TC, um TF, um TK, como que eu vou fazer? A formulinha é essa, ó, TC menos 100, TC menos 0, dividido por 100 menos 0, é igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Depois de simplificado, a equação vai ficar assim, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula para eu converter temperatura Celsius em Fahrenheit, ou Fahrenheit em Celsius, tá? Agora, e para eu relacionar as escalas Kelvin e Celsius? É só pegar a temperatura na escala Celsius e somar 273 e eu vou converter em Kelvin. Tá? TC é a temperatura em graus Celsius, TF é a temperatura em Fahrenheit e TK é a temperatura em Kelvin. Vamos fazer uma questão que a gente vai aplicar a formulinha. Calcule o valor de 40 graus Celsius na escala Kelvin e Fahrenheit. Então a temperatura na escala Celsius é 40. Ele quer saber na Kelvin e na Fahrenheit. Para eu obter na Kelvin, é só eu pegar essa temperatura aqui e somar 273, tá? Que é a formulinha. Então, 40 mais 273 dá 313. É a temperatura na escala Kelvin. Agora, para eu transformar essa temperatura em Fahrenheit, eu tenho que utilizar essa outra fórmula aqui. Quanto que é a temperatura Celsius? 40. Então, vai ficar 40 sobre 5 é igual a TF, eu não sei, menos 32 sobre 9. 40 sobre 5 dá 8. TF menos 39 sobre 9, mantive. Aqui a gente multiplica em cruz, né? 8 vezes 9 é igual a TF menos 32. 8 vezes 9 é igual a TF menos 32. 8 vezes 9 é 72. Já jogando para lá e já invertendo a equação também, vai ficar TF igual a 32 mais 72, que dá 104 graus Fahrenheit. Tá? Então, temperatura 40 graus Celsius significa 313 Kelvin. E também significa 104 graus Fahrenheit. Questão número 7. Uma panela com água é aquecida de 25 graus para 80. Então, houve uma variação aqui de 25 até 80, que vai dar 55, né? A variação da temperatura sofrida na panela com água na escala Kelvin, Fahrenheit, foi de... Então, eu tenho que fazer primeiro uma regra de 3 aqui, ó.
O que eu sei? Que a variação na escala Celsius, quando varia 100, a gente viu lá na teoria, na Fahrenheit varia 180, foi dividido em 180 divisões. Aqui foi dividido em 100. 55 vale quanto? Variação de temperatura Fahrenheit. Eu montei uma regrinha de 3 aqui, tá? Então vai ficar 180 dividido por ΔTF é igual 100 dividido por 55. Resolvi aqui, né? Multiplico cruzado. ΔTF vezes 100 igual a 180 vezes 55. ΔTF é 180 vezes 55 dividido por 100, que vai dar 99 graus Fahrenheit. Tá? A oitava, a questão 8. Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, observou que o valor da temperatura lá, indicado em graus Fahrenheit, era 1/5 do valor correspondente em graus Celsius. O valor observado foi de... Então, o que eu tenho de informação? A temperatura Fahrenheit é 1/5 da temperatura Celsius. Então, a temperatura Celsius dividida por 5. Se eu multiplicar cruzado aqui, vai ficar que TF é igual... Ou melhor, não multipliquei cruzado não, desculpa. Eu dividi aqui 1 por 0,5. Coloquei em termos de decimal. Então vai ficar 0,2. 1 dividido por 5 dá 0,2. Então TF é igual a 0,2 TC. Usando a fórmula TC sobre 5 é que TF menos 32 sobre 9. No lugar do TF eu coloquei 0,2 TC. 0,2 TC. Agora eu vou multiplicar em cruz. Tá? Vai ficar 9 TC é igual a 5 vezes 0,2 TC menos 32. Desenvolvendo aqui, vai ficar 9 TC igual a 5 vezes 0,2 dá 1, né? Então vai ficar 1 TC, que é TC, e 5 vezes 32, que dá 160. O TC está do lado de cá e tem um TC aqui do lado esquerdo também. Então eu vou jogar tudo para o mesmo membro. Então vai ficar 9TC menos TC, igual a 160 negativo. 9TC menos 8TC, menos 1TC dá 8TC, desculpa. Que vai ser igual a menos 160. Isolando o TC, vem dividindo o 8. Vai ficar menos 160 dividido por 8. Então dá menos 20. Tá? Temperatura no grau Celsius, menos 20 graus. A questão número 9. Quando se deseja realizar um experimento às baixas temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, pois seu ponto normal de ebulição é 196 graus Celsius negativo. Na escala Kelvin, essa temperatura vale, então é só transformar essa temperatura aqui de graus Celsius em Kelvin. Como que faz? É só pegar essa temperatura e somar 273. Então, vou pegar 196 negativo e somar 273, que vai ficar 273 menos 196, dá 77 Kelvin. E a questão número 10, que é a última questão do trabalhinho de vocês, de física. Um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Então, eu vou converter essa temperatura aqui, 10,4 graus Fahrenheit, vou converter na temperatura Celsius. Vou usar a formulinha. TC sobre 5 é TF menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula que a gente viu na teoria. TC sobre 5, repete. No lugar do TF, vou colocar 10,4 menos 32 sobre 9. Multiplica em cruz. Aqui dá 21,6 negativo, essa continha aqui. Multiplicando cruzado, vai ficar 9TC é igual a 5 vezes 21,6 negativo. Ou seja, o TC vem dividindo aqui. Multiplicando 5 vezes 21,6 negativo dá 108. Então, 9TC é igual a menos 108. O 9 vem dividindo. Então, vai ficar TC igual a menos 108 dividido por 9, que dá 12 graus negativo. É a temperatura da escala Celsius. Seria a alternativa... que tem alternativa, seria a alternativa C. Ok?